Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma lição, que é a segunda lição desse primeiro trimestre de 2024. A lição de número 2, que está datada do dia 14 de janeiro de 2024, com o título Imagens Bíblicas da Igreja. Vamos falar sobre as imagens que a Bíblia mostra da igreja, as metáforas, como que a igreja é representada, os símbolos da igreja. O textuário está em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a verdade prática é, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Então, cada imagem que a Bíblia apresenta sobre a igreja mostra a maravilhosidade dela. E nesse primeiro tópico, nós temos aqui imagens que descrevem um relacionamento. Então, vejam só as imagens que a Bíblia apresenta da igreja, que vão descrever o relacionamento da igreja de Cristo com ele. E para tratar deste tema, conosco aqui o professor irmão Wesley Rodolfo. Pai do Senhor, irmão Wesley. Pai do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a lição de número 2 desse trimestre, que fala sobre as imagens bíblicas da igreja, e que possamos ter uma excelente aula neste domingo. Então, Wesley, a primeira imagem desse primeiro tópico aí, primeiro ponto, é a imagem que descreve um relacionamento. E a imagem que é colocada aqui em primeiro lugar é a noiva de Cristo. Então, quando o comentarista, pastor José Gonçalves, ele apresenta que uma das imagens que a Bíblia apresenta a igreja é como noiva, ele está querendo destacar duas coisas. É bom que o professor ele observe isso, né? Que quando mostra noiva, e todas as noivas elas usam branco, né? O véu branco, o vestido branco, tá falando ali da pureza. O branco ele tem esse símbolo, essa característica de pureza e castidade ou virgindade, principalmente ali na cultura de Israel. As moças elas esperavam casar-se virgem. A promiscuidade, principalmente no Antigo Testamento, ela é rechaçada através de leis, a infidelidade também, através da justiça da lei. Então, quando nós aprendemos que a igreja ela é como uma noiva de Cristo, então nós sabemos que o comentarista, ou a Bíblia, está falando da pureza e da virgindade dessa noiva, não é? Essa imagem bíblica que representa relacionamento, a princípio, o que nós destacamos aqui com relação a essa figura representada pela noiva é exatamente isso. A virgindade, que faz alusão também à pureza, né? E como isso deve se dar no relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Cristo é um ser puro. Deus é puro, Deus é santo. E convém que aqueles que professam o seu nome também o sejam. E é por isso que a Bíblia diz que ele veio e vai buscar um povo zeloso e de boas obras, que tem a ver com a pureza, tem a ver com a santidade da igreja. Então, enquanto noiva de Cristo, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade, que é ser puros diante de Deus. E quando, por exemplo, Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, ele diz, no capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Ele diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Só que aí no capítulo 11, ele diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, tratando-se de tempo e de vestiduras e de pureza, isso não existe tempo que seja determinado para deixar de fazer isso, mas em todo tempo as nossas vestes têm que ser alvas. E é por isso que
a noiva representa isso, essa pureza diante de Deus, para que possamos então sermos achados dignos, né, de ter um Cristo puro, sendo também a sua igreja pura. É claro, nós sabemos que quem purifica a igreja é o próprio Cordeiro e o seu sangue, que por nós fora vertido na cruz do Calvário. E o outro ponto, Wesley, que é como uma figura, é a igreja como esposa de Cristo, que é esse primeiro, que é o segundo ponto aí do primeiro tópico. E o destaque chave, claro que como esposa a gente poderia colocar aqui diversas qualidades, né, como o próprio Antigo Testamento ele apresenta mulher virtuosa, quem achará, falar das virtudes da igreja, etc. Mas um ponto principal que está escrito aí, o pensamento-chave, é a entrega de Cristo à igreja, né? A esposa de Cristo. Assim como Cristo se entregou pela igreja, os maridos, aliás, já está falando de esposo, não é mais noiva. Os maridos devem se entregar para a esposa, isto é, trabalhar, viver, valorizar a ponto de se entregar por ela. Então, e também denota fidelidade aqui, porque a gente observa que uma comparação do casamento foi feita em Oséias, em relação ao povo de Israel, dizendo assim, que assim como a esposa de Oséias foi infiel a ele, Israel estava sendo infiel com o seu Deus. Então usou ali a figura do casamento de Oséias para mostrar o casamento de Cristo com Israel. E agora nós estamos vendo aqui que o Antigo Testamento traz essa figura do casamento, né? Perfeito. E aqui nós vemos, um autor disse que, inclusive a gente pode até buscar para colocar na descrição depois essa referência, mas não existe nada que representa mais o céu do que uma família bem ajustada. E quando a gente vê Cristo comparando a igreja como uma noiva e como a sua esposa, a gente pode ver a valorização pela própria família aqui estabelecida por Cristo com relação à sua igreja. E é importante esse destaque, querido professor, de dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que Paulo está falando ali em Efésios, ele está dizendo de como Cristo conquistou essa esposa, essa noiva, que tornar-se-á sua esposa. Cremos nós que nas bodas do Cordeiro. E isso ele o fez sacrificando-se, dando a sua vida por ela, que é uma demonstração de amor. Ou seja, ele se entregou por ela. E aí, é claro que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, e é importante que você, professor, também faça em sala de aula, uma pequena observação, dizendo que se nós, enquanto maridos, né, queremos nos parecer com Cristo, o que nós devemos fazer é estar disposto, inclusive, a se sacrificar por ela, porque esse é o modelo ideal de marido. Aquele que se parece com Cristo, ele está disposto a se sacrificar pela sua esposa. E daqui, desse sacrifício de Cristo pela igreja, é que decorre, sendo representado no marido, todas as outras ordenanças que nós vemos ali no capítulo 5 de Efésios. Aí filhos serão obedientes, aí a esposa vai ser submissa, decorrendo dessa premissa de que o homem, o marido, ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pastor Osiel do Maranhão, ele tem um livro falando sobre esse relacionamento conjugal muito bom, que traz várias luzes, vários aspectos aí sobre a esposa, né? É o que ele trata do sexo? Isso, o que ele trata do sexo. Então dá para trazer ali algumas coisas em relação à esposa de Cristo também, não no sentido do sexo, como ele coloca, do matrimônio, mas questão do amor, da pureza, da fidelidade, né? Do relacionamento em si, né? É um livro muito bom, que dá para ter ele como subsídio. Exato. E nesse terceiro ponto aí do primeiro tópico, a figura da igreja é como um rebanho de Deus. E como rebanho poderíamos falar de diversas coisas aqui, mas o tema principal, o assunto-chave aqui quando fala de rebanho é de alimento e de guia. Porque os pastores são considerados como guia. E quando a Bíblia usa no Antigo Testamento, até no Novo, a figura do pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Isso significa como guia. Por que isso? Porque as ovelhas, elas não conseguem enxergar mais do que 8 metros.
Então, por isso que elas se perdem facilmente, por isso que o bode guia elas. E às vezes a figura do bode é interessante porque o pastor usa o bode para dar o caminho e as ovelhas seguirem ele, né? Então, o bode é necessário, um elemento necessário no rebanho. Agora, como guia, sim, porque o texto ali, aliás, a palavra pastor significa guia. Mas o texto de Salmo fala ali, guia-me mansamente, aonde? A águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então, a igreja, como um rebanho de Deus, ela precisa que os pastores, eles guiem ela a águas tranquilas e também tragam alimento e água para elas. Como rebanho de Deus, a igreja de Cristo, a ela nunca vai faltar essas duas coisas: a direção e o alimento. E o que é importante a gente destacar aqui, é o que a gente já falou inclusive na lição passada, quando a gente disse que o modelo de edificação de Deus para a igreja é a sua palavra. E aqui também nós vemos um papel importantíssimo da palavra para guiar e também para alimentar. A palavra, o salmista disse que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então é a palavra que guia. É a palavra que traz a bússola para que nós possamos saber a direção. Ela que nos norteia. Então, como rebanho de Deus, aqueles que fazem parte desse rebanho, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, essas ovelhas estão seguindo-o, porque elas ouvem a sua voz, que é o mesmo que dizer que dão ouvidos à sua palavra e crédito à mesma. E não vai faltar alimento, porque a palavra de Deus é a que nos alimenta, principalmente a nossa vida espiritual, que nesse ponto, inclusive, como nós estamos tratando de relacionamento, e esse relacionamento com Deus, ele existe de várias formas, e sem palavra é impossível nos relacionarmos com Ele. Sabemos que existe a via da oração, a via do jejum, da consagração, mas para que Ele possa se relacionar conosco, é preciso que Deus fale, e Ele fala conosco através da sua palavra. E, portanto, aqui nós temos o alimento necessário para a nossa alma, para a nossa vida, principalmente espiritual. Então, o ponto de destaque aqui é sermos guiados enquanto rebanhos e alimentados por Ele. E aí você pode buscar várias formas, dentro do texto sagrado, de expressar como Deus guia e como Deus nos alimenta. O pastor citou inclusive o Salmo 23, quando diz que o Senhor, Ele nos guia às águas tranquilas, e preparas uma mesa perante nós, perante os nossos inimigos. Ali o guiar é exatamente para isso, para que possamos ser alimentados. Então, você tem vários subsídios e vários textos que você mesmo já conhece para que você possa explorar nesse ponto a fim de que sua aula seja enriquecida. E o próprio pastor José Gonçalves tem um livro que fala Quando as Ovelhas Gemem. Muito bom, que dá para usar nesse tópico aí como subsídio. No segundo ponto da nossa lição, segundo tópico, a imagem que descreve a função. Então a igreja agora vai ser apresentada as imagens que vêm descrevendo qual que é a função da igreja, a funcionalidade dos seus membros. E a primeira, aí no primeiro ponto do segundo tópico, é a geração eleita. Está falando de eleição, geração eleita. Geração eleita, sacerdócio real, é o ponto como um todo. E essa geração eleita significa o quê? A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. E aqui o próprio pastor José Gonçalves traz essa afirmação ainda na lição. No livro de apoio também ele traz de forma mais detalhada, e aqui na lição ele já faz essa afirmação. Em Cristo, então, essa imagem que descreve essa função denota para nós que nós somos uma geração, uma raça, que em Cristo nós fomos eleitos para que pudéssemos de alguma forma representá-lo. Então essa escolha, a ponto da Bíblia Sagrada dizer que somos eleitos, ela parte do quê? Da presciência de Deus, ou seja, a nossa doutrina, inclusive a nossa doutrina pentecostal, prevê isso, que foi com base na sabedoria e na onisciência de Deus que Ele nos elegeu.
E tendo sido uma vez eleitos em Cristo, a Bíblia nos considera como essa geração eleita. É claro que essa eleição não tem a ver com nenhuma votação. É Cristo que nos elegeu para que nele fôssemos feitos sua geração e, portanto, agora seu representante. E geração eleita, falando da eleição, é bom que o professor saiba um pouquinho sobre a eleição, né? E sacerdócio real. E um dos temas bons para falar sobre sacerdócio é o livro de Hebreus. E sobre o livro de Hebreus tem um comentário exaustivo da editora Central Gospel. Leitura Central Gospel, que é um dos melhores comentários sobre Hebreus. Ganhei um outro agora, mas não li ainda, né? Mas esse do Central Gospel, ele fala sobre o sacerdócio real de Cristo e o sacerdócio da igreja, dando a entender do que é o sacerdote. Porque no Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia aproximar-se de Deus, entrar no Santo dos Santos, falar com Deus. Então, quando ele diz assim que a igreja é sacerdócio real, significa que cada um de nós temos essa condição de aproximar, de falar, de orar com Deus. E sem necessidade de precisar de um mediador, a não ser Cristo. E é importante também estudar parte da história, porque a Reforma Protestante, uma das coisas que foi evidenciada através da Reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Sim. O que era retido apenas na Igreja Católica, agora a partir da Reforma Protestante, ela nos sagrou isso, nos oportunizou a termos essa prerrogativa que é bíblica, inclusive. Nós somos o sacerdócio real e, como o pastor disse, o escritor aos Hebreus, ele afirma que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, sabendo que ele é o nosso sumo sacerdote e que, portanto, nós podemos oficiar de alguma forma porque ele nos deu essa prerrogativa. Isso é importante destacar, que como sacerdócio real, nós temos ali o privilégio de nos comungar com Deus, sem a intermediação de qualquer outro ser humano, porque o caminho nos foi aberto. Inclusive, o texto que diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e esse véu rasgado de alto a baixo está de forma representativa nos dizendo que o caminho nos foi aberto para que todos nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. E outro ponto, na ação santa, falando da questão da separação aí. Não separado do planeta. A gente vive no mundo, mas separado do sistema, do pensamento mundano ou as filosofias mundanas que outrora rodeia e norteia a sociedade. E povo adquirido, falando da aquisição de Cristo, né? Ele que veio buscar o que era seu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, falando da aquisição através do sacrifício expiatório de Cristo, né? O escritor Paulo Tito, ele escreve isso, né? Porque no outro tempo nós éramos extraviados, né? Mas agora somos geração eleita, povo adquirido, nação santa. Então, é um povo separado para Deus, né? Exato. E quando Pedro escreve a sua primeira carta, inclusive ele vai dizer a um povo que não era povo, que não éreis povo, mas agora sois povo. Ou seja, e por que agora são povo? Porque foram adquiridos. E com que foram adquiridos? Ou fomos adquiridos? Com prata, com ouro? Ele diz que não. Porque não foi com prata ou ouro que foste resgatada a vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, nós somos hoje adquiridos em Cristo para Deus, e o preço que foi pago não foi preço de ouro ou de prata ou de pedra preciosa, não foi criptomoeda, não foi dólar, não foi euro, foi o sangue de Jesus Cristo. Foi com ele que ele nos comprou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E aí, o testemunho bíblico diz o quê? Não sabeis que vocês são de Jesus Cristo? Ou seja, que nos chamou, Paulo diz aos Romanos, que nos chamou para sermos, ou que vos chamou para serdes de Jesus Cristo. Nós, se somos de Deus hoje, é porque ele nos adquiriu. E ele não nos adquiriu com qualquer moeda nossa. Não, foi com o precioso sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, verso 36 a 38, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus.
Porque quem foi que prescrutou a sua mente? Ou quem foi o seu conselheiro? E aí ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E isso veio a partir de quê? Do seu sacrifício, que aí a partir de então Deus congregou todas as coisas em Cristo Jesus. E é por isso que nós fomos adquiridos. E uma outra figura da igreja é como a de corpo, né? Paulo usa corpo de Cristo aos Coríntios 12, 13. Ele fala da figura do corpo, fala que assim como o corpo são muitos membros, a igreja também é um corpo, mas com muitos membros. E cada membro tem uma função. E cada membro é ligado ao corpo e o corpo é ligado à cabeça, que dá o norte para o corpo, para os membros. Então aqui, que já é muita coisa para os professores prescrutar e trazer para os nossos alunos, porque assim como nós dissemos na lição passada, nenhum membro do nosso corpo humano, ele subsiste fora do corpo. Não tem um dedo, não tem uma mão, um braço, a não ser mecânica. Mas normalmente, ligado ao corpo, você não tira o seu braço, sua perna e coloca do lado e só anda o corpo, né? Exato. Então aí a questão daquelas pessoas que gostam de falar que não precisam da igreja. E a igreja como corpo de Cristo, eles não querem, dizem que são membros, mas não fazem parte, não comungam. Então não pode ser considerado como membros. Exato. Por quê? E o que eles dizem? Eu tenho que estar em Cristo. E eu posso estar em Cristo sem fazer parte de uma igreja instituída ou uma instituição. Claro, a gente sabe que, de fato, onde nós devemos estar é em Cristo. Agora, é importante destacar que Cristo determinou que a igreja seria um dos meios pelos quais nós seríamos tratados enquanto aqui nessa terra ainda. Então, ela não é de somenos importância, ela é muito importante, a igreja. E ao longo da história, esses grupos eles apareceram, às vezes com menos, às vezes com mais intensidade. E um pensamento semelhante a esse era o que tinha lá em Corinto, pastor Gesiel, quando uns diziam assim, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Apolo e outros diziam eu sou de Cristo. Para muitos estudiosos, esse grupo que dizia eu sou de Cristo era o pior dos grupos. Por quê? Porque eles não queriam estar sujeitos sob a autoridade de ninguém. Não queriam estar à disposição da autoridade paulina, petrina e nem sob a autoridade de Apolo. Ou seja, para com eles o que valia era só o relacionamento deles com Cristo. Com a igreja, com os apóstolos, pouco importava como eles se relacionariam. O que Paulo destrói, inclusive, quando ele está escrevendo aos próprios coríntios, quando ele vai, inclusive, deixar com que Cristo apareça. Mas ele diz algo importante, ele diz assim, quem é Paulo, ou quem é Apolo, quem é Cefas? Aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E aqui nós vemos uma dinâmica do corpo, uma dinâmica de Cristo no meio da igreja. Não são os apóstolos, não são os pregadores, não é os líderes da igreja que promove o crescimento, é Deus. Só que Deus escolheu fazer com que os membros cresçam e sejam edificados através desses homens. Sim. Aos quais a Bíblia diz que ele deu a igreja. Então, não existe crescimento espiritual onde Paulo não cega e aonde Apolo não rega, ou seja, não existe crescimento espiritual sem liderança espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Então a pessoa não pode viver em Cristo e distante do corpo, porque o corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não tem como dizer que ama a cabeça, mas que rejeita o corpo. Não tem como dizer que ama a esposa, que ama o esposo, mas não ama a esposa. Então não tem como. Se você é um cristão, você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. E a gente sabe que a igreja, de fato, na igreja de Cristo a gente vai encontrar muitas coisas, né? Existem muitos defeitos, existem muitos problemas, e existem tantas coisas das quais
até poderiam ser evitadas. Só que nós não devemos esquecer que a igreja é constituída por homens e não por anjos. E uma vez sendo constituída por homens, ela não é um hotel para santos, mas um hospital para pecadores, do qual eu faço parte e você também deveria fazer para ser tratado. E o apóstolo João disse assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Exatamente. Ou até Tiago disse: se o tal varão não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Quem que não tropeça em palavras, quem que não erra, né? Falando Exato. de pecado no sentido de erro, de errar o alvo. Exato. Agora, a nossa fé não está embasada em homens, em líderes ou na própria instituição, mas em Cristo. E os que se afastam do corpo de Cristo por causa de erros humanos não estão ligados no corpo de Cristo. Nem pode ter vida fora do corpo. Eles não têm vida espiritual. Por mais que você ore, contribui e dê esmola, mas fora do corpo de Cristo não há vida espiritual. Qualquer membro do seu corpo que você cortar fora do seu corpo, ele vai apodrecer, ele vai perder a vida. Então, todos os membros que têm vida é os que estão ligados no corpo de Cristo. É Exato. Assim que Paulo diz. Paulo diz isso aí. Perfeito. E se me permite, pastor Gesiel, citar aqui algo que é muito conhecido, uma frase que é bem conhecida em nosso meio, é que se alguém sair da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Cristo. Né? Sim, entrou por causa de homens também, né? Exato, por causa de homens também. Agora, algo que é importante a gente destacar aqui nesse ponto, mais uma vez tocando na tecla desses desigrejados, é que a gente percebe um certo orgulho nessas pessoas, né? Sim. Onde elas se consideram santas demais a ponto de não poder se misturar com aqueles que são por demais pecadores, né? Uhum. E aí então elas chegam a dizer que na igreja só tem pessoa pecadora, e só tem mesmo. Claro. Não tem ninguém que não tem pecado na igreja. Todos nós somos pecadores. E aí tudo isso faz ela ter um sentimento de orgulho tão grande, da qual ela imagina que ela é superior a essas pessoas que estão ali precisando de oração, que estão todos os dias orando, estão todos os dias participando de culto. E alguns até dizem que eles assim o fazem porque eles precisam disso, e eles acham, esses desigrejados, que eles não precisam. Eles não precisam orar, eles não precisam ler a Bíblia, eles não precisam consagrar, eles não precisam nada. Ou seja, eles já chegaram ao nível de santidade a ponto de não precisar de pessoas. E se a gente não precisa de pessoas, o orgulho é um problema. Por quê? Porque ela tira de nós aquele senso de dependência de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, as pessoas que mais se aproximaram de Deus, elas menos enxergavam as falhas nos outros e mais em si. Paulo, por exemplo, Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Sim, sim. E Paulo convivia com gente problemática, aquelas que viam pecado em tudo e aquelas que não viam pecado em nada. Aos que não viam pecado em nada, Paulo dizia: "Eipa, não pode reinar o pecado em vosso corpo mortal." As que viam pecado em tudo, Paulo tratava-as com amor, a ponto de dizer assim: para mim comer carne não vale de nada, porque o ídolo no mundo nada é. Mas se comer carne for fazer o meu irmão tropeçar na fé, eu nunca mais tocarei em carne. E mesmo sendo esse homem, ele se considerava o maior dos pecadores. Ou seja, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais pecador nos enxergamos, mais necessitados de Deus nos vemos. Então, se essas pessoas estão achando tão orgulhosas a ponto de achar que não precisam de ninguém, eu pergunto, elas estão próximas de quê? Porque quanto mais próximas de Deus, mais luz ela vai ter, não para enxergar o pecado dos outros, mas o seu próprio pecado. Todos aqueles que se aproximaram de Deus tiveram luz para enxergar as suas próprias falhas. Agora, se nós estamos vendo só os pecados alheios, significa dizer que nós estamos em grandes trevas. Então, nós devemos ter a necessidade o senso de que nós precisamos uns dos outros e principalmente daquilo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser tratados em nossas necessidades, sobretudo as necessidades espirituais. E a igreja, portanto, é imprescindível para isso. E agora no terceiro e último tópico, imagens que descreve a habitação. Vai trazer agora a igreja como algumas imagens que descrevem a habitação. Por exemplo, santuário de Deus. Esse primeiro ponto é o terceiro tópico, santuário de Deus. Quando a igreja é descrita assim como santuário,
Significa que nós devemos ser santos e que a presença de Cristo desce aqui. Porque no Antigo Testamento, irmão, o santo dos santos, irmão, era onde a presença de Deus se manifestava. Você vê ali em Êxodo que o tabernáculo, a nuvem da glória descia e a presença de Deus descia e falava com o sacerdote. Então, quando é apresentada como santuário de Deus, significa que é onde a presença de Deus habita. Então, a igreja tem a presença de Deus, não é? Sendo santuário de Deus, significa dizer, em primeiro lugar, que Deus habita em nós, né? E como santuário, significa dizer que ele habita em um templo que deve ser santo. Deus jamais vai compactuar-se com aquilo que não é santo e com aquilo que necessita de ser purificado. Todos nós precisamos disso, evidentemente. Então, como santuário de Deus, significa dizer que esse relacionamento que nós temos ou devemos ter com Ele deve ser pautado nessa santidade. É por isso que não é simplesmente templo. É por isso que também fala de santuário de Deus. E a ideia de Paulo aqui, quando fala santuário, e ele está tratando do templo ou do tabernáculo, ele não está falando da parte geral desse tabernáculo. Ele está falando daquela parte que era reservada para a presença de Deus, onde as pessoas não tinham acesso, era só o sumo sacerdote uma vez ao ano. E, portanto, a ideia ali era que Deus estava naquele local e, portanto, ele precisava ser preservado. E como igreja de Deus, precisamos também nos preservar de igual modo para sermos, de fato, esse santuário divino. E a segunda figura aí é casa de Deus. Figura de casa fala de morada mesmo, né? E quando o professor vai destacar aí a ideia da casa de Deus, porque o escritor Zebeu diz, nós somos casa de Deus, morada de Deus. O ponto-chave, a frase-chave, a ideia principal é de relacionamento familiar, porque é em casas que existem as famílias, né? Quando você diz a minha casa, quando Josué disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando ele e a família. Então a ideia de casa de Deus é uma família de Deus, onde o pai, a mãe, as proles, né, os filhos, eles têm esse privilégio de servir a Deus em família. Então, se em uma família você tem a figura ali do pai, da mãe, como provedor, como protetor, como sustentador e auxiliador e instrutor, nós temos também a comunhão entre os irmãos, o meu irmão, o teu irmão, o irmão de sangue. Então, quando a igreja é apresentada como casa de Deus, significa que na casa de Deus nós temos também o Pai, que é provedor, o sustentador, o instrutor, e os nossos irmãos em Cristo, eles são como os nossos irmãos carnais. Devemos ter comunhão com ele, devemos ter uma convivência amigável, familiar, e não uma convivência debilitada pela inimizade, pela falta de comunhão, né? Assim que você vê também a casa de Deus como família de Deus. Perfeito, exatamente. Como Josué muito bem disse, o senhor já fez referência a isso aqui, dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É evidente que ele não está dizendo dos tijolos da sua casa e nem da sua casa ali material, por assim dizer. Ele está falando da sua família. E então casa de Deus aqui representa tudo isso, a família de Deus, e onde há inclusive ali relacionamentos íntimos e profundos, né? E é uma imagem também que representa uma habitação, visto que nós estamos falando de um ambiente onde as pessoas voltam para lá, quer seja ao final do dia ou ao final de uma viagem, mas que representa a habitação. Então, enquanto casa de Deus, a igreja é essa habitação do ser celestial, do ser divino. Deus não mora em nenhum outro lugar a não ser na igreja. E quando, por exemplo, Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo, como nós vimos ali, no ponto anterior, e aqui já tratando também de habitação, vós sois significa dizer que todos nós juntos somos templo do Espírito Santo. Assim como ninguém é igreja de Deus individualmente falando, ninguém sozinho é igreja, ninguém sozinho também é habitação, ou seja, é o templo. Todos nós, quando estamos unidos, somos a habitação e a morada de Deus. E o que é importante em tudo isso?
é que a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus disse em João capítulo 16, eu vou, mas vos enviarei outro Consolador, e ele habitará convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito, ele está em nós, sempre no plural, igreja, falando da importância dessa igreja. A habitação, Cristo está, o Espírito habitar, sempre está no plural, representando e falando-nos dessa coletividade. E o que é importante é que ele disse que o Espírito não só habitaria em nós, porque existe diferença de habitar e estar. Você pode habitar em Cuiabá, mas estar em São Paulo em uma viagem. O Espírito não só habitaria, não seria apenas o endereço de correspondência, a caixa postal do Espírito Santo. Não, ele também estaria presente, habitaria e estaria conosco, como entendemos que presentemente agora ele está e ele habita em nós. E portanto, nós somos casa de Deus. Além de toda essa representatividade, professor, que você vai falar de família por casa, por assim dizer, você vai falar também dessa habitação em nós, que nós, quando estamos congregados e quando fazemos parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, somos também a sua habitação e a sua morada. E é interessante que é plural, né? Nós somos, plural, casa de Deus, somos morada de Deus, Exato. Somos edifício de Deus, Exatamente. É a igreja em si, né? É a igreja. E é importante isso, pastor Gesiel, isso é importante, destacar isso, porque nunca isso está no individual. Ninguém pode dizer, o Espírito, não, ele habita em nós enquanto igreja. Isso não traz menos responsabilidade para nós em saber que nós não somos templo sozinho. Antes traz mais responsabilidade. E é isso que Paulo trata na sua epístola aos Coríntios. Porque aquele que peca, aquele que faz desse templo qualquer outra coisa, ele está prejudicando os demais, o corpo como um todo, a habitação como um todo, e por isso Deus tomará as devidas providências. E o último aqui, irmão, é o privilégio de ser igreja. Qual que é o privilégio de ser igreja, né? Nós temos o privilégio de ser igreja. Eu, você, os que fazem parte do corpo de Cristo, temos o privilégio. Qual é o privilégio? Além de sermos regenerados, santificados, recebemos o privilégio de ter a alegria, de ter a paz, a instrução, o alimento, a proteção, a provisão, a instrução. Isso aí nós poderíamos citar aqui, o professor pode citar diversos privilégios de ser igreja. Além de todos os privilégios, eu costumo dizer assim, que muitos cristãos eles não conhecem o que eles podem galgar. Eles aceitam Jesus como Salvador e se contentam. Agora tá bom, estou salvo, já vou para o céu. Eles não prescutam mais, não buscam o batismo nas águas para se tornar membro do corpo de Cristo, não buscam o batismo com o Espírito Santo para ser cheio de dons espirituais, não buscam o fruto do Espírito, os dons naturais, os dons espirituais, os dons ministeriais, conhecimento da palavra, a riqueza da grandeza de Deus, e assim vai. Além da gente trabalhar para o reino, para ter o privilégio de receber o galardão do Senhor. Temos o privilégio de receber uma mansão eterna, uma morada eterna. Tem muitos privilégios, né, que a igreja tem, né? Perfeito. E essa linguagem de privilégio ela é muito importante, por quê? Porque esse grande movimento que está havendo em nosso meio, eu acredito que essas lições elas são uma grande oportunidade para nós desfazermos, né, essa ideia do seio da igreja, de que as pessoas não precisam da igreja e não precisam se alistar, né, em uma igreja para fazer parte dela. Uma das coisas que eles fazem é menosprezar aqueles que estão em uma igreja, né? Sim. Como se isso fosse um demérito para a pessoa, mas não, isso é um privilégio. E por que é um privilégio? Exatamente por tudo isso que a gente já viu aqui. É um privilégio porque nós somos o rebanho de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a esposa de Cristo, e isso tudo é um privilégio, não por nós mesmos, mas por quem nós somos. Ou seja, nós somos tudo isso por causa de Cristo. Rebanho, não de qualquer um, mas de Deus. Esposa, não de qualquer um, mas de Cristo. Noiva, de quem? De Cristo. E isso é um privilégio. Qualquer coisa em Cristo faz-nos sermos um privilegiado ou privilegiados diante de Deus. E por isso é um privilégio ser igreja
do Senhor Jesus Cristo, ou sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo e, portanto, fazer parte dessa grande igreja. E que nós possamos, meus irmãos, acreditar nisso, sabendo que nós somos privilegiados de fazermos parte de uma igreja séria e de estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, ajudando-nos e sendo ajudados também por eles. E assim nós chegamos ao final de mais uma lição, a lição número 2, e trazemos aí algumas dicas para o professor, para os alunos que querem aprender mais, interagir, ou algo da parte didático-pedagógica da lição, alguns livros sugeridos. Tem também um livro de Charles Swindoll, falando sobre a noiva de Cristo, que é muito bom para falar sobre a igreja nessas figuras de linguagem. E que você, professor, possa ter uma aula abençoada e os alunos se sentirem abençoados com as suas lições. Deus em Cristo os abençoe e até a próxima aula. Até mais, Deus abençoe a todos.